Olá, bem-vindo de novo à nossa aula de introdução à psicologia com enfoque pastoral. Nós já vimos na nossa primeira aula que a psicologia teve uma história que se iniciou lá na Grécia Antiga com os filósofos. Vimos como ela se tornou científica a partir de alguns experimentos que buscavam medir algumas funções mentais, e vimos também quais são as escolas mais clássicas da psicologia, o behaviorismo, a psicanálise, a escola das formas, a Gestalt e o humanismo. Na aula de hoje nós queremos entender quais são os principais conceitos que nos ajudam a compreender a mente humana e qual é a sua aplicação dentro da teologia pastoral. O primeiro conceito que nós queremos trabalhar é o conceito de percepção. Quando nós olhamos para um objeto, as ondas luminosas entram pela nossa retina e estimulam o nosso nervo óptico. Até chegar no nervo óptico, isso se chama de sensação. Quando o nervo óptico é traduzido em uma imagem dentro do nosso cérebro, isso passa a se chamar de percepção. É a decodificação desse estímulo. E a percepção, então, é a forma como nós chegamos a conhecer uma realidade física. Porém, nem sempre aquilo que está no mundo real e a forma que nós o captamos é numa relação direta. Por isso nós dizemos que dentro da percepção humana vão existir fatores objetivos e fatores subjetivos. Dentro de os fatores mais objetivos que existem na percepção humana, estão aqueles elementos ligados à realidade, ou seja, os mecanismos que trazem as informações para a nossa mente, filtram, tanto na visão, quanto na audição, quanto no tato, todos os órgãos, os sentidos que captam a realidade, de alguma maneira filtram alguns aspectos e ignoram outros. O nosso cérebro vai, então, interpretando, organizando, completando, retificando esses estímulos que vêm da realidade de acordo com as nossas próprias necessidades, com as nossas próprias experiências, com a nossa própria imaginação. Por isso que nós dizemos que nós não percebemos a realidade, mas nós percebemos uma parte sempre da realidade. Captamos essa realidade como estruturas ou configurações gerais, não só como uma soma de sensações, mas como um todo organizado, como falamos do movimento gestáltico, da escola da Gestalt, que percebe a realidade como um todo. E essa percepção da realidade se chama exatamente de estrutura, forma ou Gestalt. Algumas características dessa estrutura são: todas as partes só têm um valor específico dentro de uma configuração única. Uma estrutura é percebida antes pela relação constante entre suas partes, porque é a soma das mesmas. Vou exemplificar isso para ficar mais fácil. Se eu pegar aqui um copo, encher esse copo
com cascas de laranja, depois eu pegar um punhado de sementes de laranja, jogar aqui no copo, depois eu pegar o bagaço da laranja, colocar no copo, depois eu pôr suco de laranja nesse copo. Fecho aqui a tampa do copo, chacoalho bem e eu vou ter uma laranja? Claro que não. Embora tenham todos os elementos correspondentes da laranja, a semente, a casca, o suco, o bagaço, a soma desses elementos não me dá o todo que é a laranja. Por quê? Porque é preciso uma relação dinâmica entre essas partes para que se tenha o todo. De maneira de que quando nós mudamos uma pequena parte, um pequeno elemento dessa dinâmica, muda-se o todo. E se acrescenta algum elemento, também muda-se o todo. Por outro lado, às vezes nós podemos também colocar pequenos elementos secundários sem mudar a forma de uma gestalt, né? Enfim, aquela gestalt ou essa forma é percebida sempre diante de um contexto específico que influi na forma como nós percebemos esse elemento. A esse contexto nós chamamos de um fundo que faz com que os elementos sejam percebidos dessa ou daquela maneira. E essa relação, como eu falei na aula passada, é sempre uma relação dinâmica. Às vezes a figura se torna o fundo se torna a figura. Muitos de vocês já devem ter visto aquela figura clássica, onde existe dois rostos se olhando e de alguma maneira você olha e às vezes parece uma taça, às vezes parecem dois rostos. Essa é uma relação dinâmica entre figura e fundo. O princípio de camuflagem é exatamente esse princípio de alteração entre figura e fundo. Agora, a nossa mente também vai interpretar os elementos que nós percebemos, e esse fator traz uma subjetividade dentro da percepção. Assim que nós não percebemos apenas o que vemos, mas aquilo que nós esperamos ver, né? Por isso que o mesmo estímulo vai ocasionar reações diferentes em pessoas diferentes. Por isso existem as diferenças perceptivas da realidade, as paixões que fazem com que um veja tal situação com uma determinada ênfase e o outro com outra ênfase bem distintas, né? Nossos interesses são diversos, né? Porque quando uma impressão chega no nosso cérebro, ela automaticamente também se relaciona com outros elementos perceptivos que vão fazer uma diferença na maneira de interpretar essa percepção. Além disso, existem alguns fatores sociais dentro da percepção que interferem nisso, como a sugestão, por exemplo, né, faz com que a pessoa seja dominada na sua vontade e levada a atuar em determinado sentido. Isso é muito comum dentro da propaganda, da hipnose. Também a influência do grupo, especialmente entre os adolescentes, é um fator muito importante dentro de uma percepção da realidade, né? Faz com que as pessoas percebam diferença. Uma reunião de massa também tem muita influência do grupo, né? Tem também os elementos de histeria coletiva, que são também aplicados nas psicologias de massa, né? Os chamados lavadores de mente, os lavadores cerebrais, sabem muito bem o que a pessoa pode ser influenciada, quais são os seus pontos frágeis. E, de uma certa maneira, essa também é a forma como
a propaganda interfere dentro dos modos como a gente percebe a realidade. Os meios de comunicação de massa, eles utilizam muito desses conceitos de sugestão, de manipulação para levar as pessoas a comprarem e consumirem certos produtos. A percepção também pode sofrer certas falhas. A isso nós chamamos de enganos da percepção. Dois básicos são os enganos da percepção: as ilusões e as alucinações. Quando nós cometemos um equívoco na captação da percepção, isso se chama de uma ilusão. Tem vários fatores que levam à ilusão, especialmente a semelhança entre um objeto e outro. Às vezes você está andando na rua, olha uma pessoa, parece fulano, quando chega mais perto, não é. Porque são muito parecidos, né? A expectativa que se usa nisso, e claro, isso tem suas aplicações práticas. Aí os filmes usam muito das montagens, da maquiagem e etc. para as ilusões, né? O famoso Photoshop hoje em dia cria muitas ilusões da percepção. Não são só ilusões visuais, nós temos ilusões olfativas, gustativas e etc. Enquanto essas ilusões são consideradas normais, um elemento que não é considerado normal são as alucinações. Alucinações são casos de percepção imaginária. Captam um estímulo onde ele não existe. E algumas enfermidades geram essas alucinações, especialmente o uso de drogas e algumas outras tipos de distúrbios mentais geram essas alucinações. Um tipo diferenciado de alucinação acontece quando a pessoa sofre uma perda significativa e no processamento de trabalhar com essa perda, às vezes a pessoa tem alucinações. Essas são consideradas normais. Por exemplo, se perder um ente querido e às vezes você está em casa e diz, eu estou escutando os passos do fulano. Isso, na verdade, é uma reativação da memória que faz com que jogue para os órgãos do sentido algo que está gravado muito profundamente na memória. Esse é um momento em que algumas religiões se valem disso para dar um significado místico, mas na verdade é só um elemento de ativação de memória que retroage em direção aos órgãos dos sentidos. Então, esses elementos estão ligados à nossa percepção. Outro elemento muito importante da nossa mente tem a ver com a motivação. A motivação nossa está basicamente ligado a uma dualidade. O que é agradável, o que é desagradável. Depende de estímulos externos, né? Especialmente os estímulos ligados à premiação e ao castigo. O castigo é um estímulo negativo que nos animais funciona com um grande elemento de aprendizagem, mas nos seres humanos os aspectos positivos, como o elogio, o prêmio, produzem efeitos mais fortes do que a punição. Embora muita gente ainda acredite que a punição é mais importante para reprimir certas condutas e etc. Não é tão verdade assim. Nós temos também motivações emocionais que estão ligadas aos nossos
propósitos, interesses, e não são necessariamente resultados de uma ligação de um estímulo externo com os elementos internos. Um teórico do campo da psicologia humanista, chamado Abraham Maslow, ele criou uma teoria a respeito da motivação humana e as suas necessidades básicas. O Maslow acredita que todo o ser humano é motivado por algumas necessidades básicas, algumas que são de origem genética, imutáveis, e outras que são de origem mais socioambiental e de realização. E ele cria, a partir daí, uma hierarquia das motivações, a qual ele chama de pirâmide das motivações, começando com as motivações mais básicas, que estão na base da pirâmide, sendo fisiológicas, e termina no topo da pirâmide com as motivações de autorrealizações. Para o Maslow, quando você satisfaz uma necessidade básica, você vai para um nível superior e assim sucessivamente. E quando essas necessidades básicas não estão satisfeitas, então elas retroagem e precisam ser satisfeitas. Por exemplo, dando um exemplo como é que funciona a ideia do Maslow. Se você é um náufrago sozinho numa ilha deserta, a primeira coisa que você vai procurar é comida, água, comida, porque essas são as nossas necessidades fisiológicas mais básicas. Depois que você conseguiu água, comida, você vai construir um lugarzinho para ficar, porque é a necessidade de abrigo. Aí você vai procurar se tem mais gente naquela ilha, porque tem a necessidade de pertencer, e assim sucessivamente. Então, esse primeiro bloco que o Maslow cita são as necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança. As necessidades fisiológicas são fortes. Todo ser humano precisa de se alimentar, de se proteger, de sono. Uma vez satisfeito isso, vem as nossas necessidades de segurança. As crianças, especialmente, precisam de um mundo previsível dentro do seu desenvolvimento, para elas crescerem com uma estabilidade, para elas crescerem de uma forma saudável, elas precisam de segurança. Quando esse grupo de necessidades básicas está plenamente satisfeito, começa um segundo grupo que o Maslow chamou das necessidades de desenvolvimento, que são as necessidades de amor e de pertencimento. Ou seja, quando a pessoa está com o seu organismo satisfeito e se sente protegido, ela começa a sentir uma certa fome de laços de vínculo com as outras pessoas, né? Buscando essas relações afetivas de forma saudável, e isso inclui confiança. Uma ausência de amor impede o bom desenvolvimento da pessoa humana. E Maslow também diz que, além da necessidade de amor e pertencimento, a pessoa tem uma necessidade de estima própria, né? Tanto uma autoestima como estima por parte dos demais. A autoestima tem a ver com essa necessidade de ter confiança, capacidade, autonomia, e a estima por parte dos demais tem a ver com o reconhecimento, com o prestígio, com a aceitação. E, por último, o Maslow vai falar que nós
temos uma última necessidade de autorrealização ou de atualização do eu, ou seja, desenvolver o nosso potencial ao máximo, né? Mas o Maslow diz que a gente não pode também considerar isso de uma forma tão rígida assim, né? Que às vezes as pessoas como grandes humanitários, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e outros, colocavam certas necessidades de realização, por exemplo, antes até de necessidades fisiológicas, né? Passavam fome para realizar alguns dos seus objetivos. Mais tarde, o Maslow vai colocar outras necessidades também, como necessidades importantes, mas que acabaram não sendo incluídas dentro da sua famosa pirâmide. Uma das necessidades que o Maslow coloca posteriormente é a necessidade de conhecer, essa necessidade de construir um sistema de valores que tem a ver com a curiosidade natural que os seres humanos têm, né? Um desejo de entender, de sistematizar, de organizar, de analisar. Outra necessidade que o Maslow vai falar é a necessidade pelo estético, que em algumas pessoas é muito intensa, né? Algumas pessoas sofrem com essa necessidade estética, né? Mas o Maslow diz que todo ser humano gosta, em princípio, de um ambiente aconchegante, um lugar gostoso para se viver. E essa necessidade do estético está muito ligada à imagem que o sujeito tem de si mesmo e do meio no qual ele vive. Por fim, o Maslow vai relacionar uma série de outras necessidades que ele chamou de meta-necessidades. Necessidade de totalidade, de perfeição, de completar, de justiça, de vivacidade, de riqueza, de simplicidade. Também a necessidade de beleza, de bondade, de originalidade, facilidade, recreação, verdade, autossuficiência. Eu não vou aqui explicar cada uma dessas necessidades, mas, de alguma maneira, o Maslow estava levando em conta todas essas questões aí para a realização da motivação humana. E hoje, a psicologia moderna, né, fala muito da motivação como condicionamento, como respostas a certos estímulos, né? Mais recentemente, a motivação tem sido vista como uma resposta do organismo diante de um estímulo. Em resumo, a motivação é um elemento essencial que, de alguma forma, unifica as diferentes forças da atividade psicológica, né? Os processos mentais, os processos emocionais. Nós vamos trabalhar muito sobre a questão da motivação. Motivação é muito importante para todas as nossas realizações humanas, né? Muita gente diz, você promove alguma mudança do comportamento de acordo com a sua motivação para essa mudança. Além da percepção e da motivação, um outro elemento importante para ser estudado são as emoções e o afeto. A nossa capacidade de raciocinar nos difere dos animais, mas as emoções, elas são fenomenologicamente e cronologicamente anteriores à razão, né? As emoções fazem parte de todo o nosso ser, de forma que algumas alterações emocionais, né, se manifestam fisiologicamente, né? Diante de uma situação, às vezes você tem aumento de batimento cardíaco, da respiração, da pressão arterial, tudo isso se manifesta fisiologicamente, né?
E as emoções estão ligadas muito com os nossos estados mentais. Nós podemos dizer de que as emoções se dividem basicamente em emoções primárias e emoções complexas, que tem uma linguagem interior e outra exterior. Como eu disse, a linguagem interior tem a ver com essas mudanças fisiológicas. As emoções primárias, então, representam esses aspectos básicos da nossa vida afetiva. O prazer, a dor, o agradável, o desagradável, o bem-estar, são certas variantes desse mesmo sentimento. Elas estão diretamente relacionadas com as nossas necessidades básicas. Quando nós atingimos uma necessidade básica, as nossas emoções primárias, vão nos dar uma sensação agradável. Você está com fome, está com dor de estômago, você se alimenta, produz um relaxamento, a sensação de bem-estar. Ao contrário, quando você traça um objetivo e não alcança aquele objetivo, nós vamos ter um estado de emoção primária chamado com o nome de frustração. E as frustrações, elas estão muito baseadas nos conflitos, ou seja, quando duas ou mais tendências entram em choque dentro do nosso próprio organismo. E as frustrações, na verdade, elas têm um importante fator dentro da vida humana. Elas são profundamente sentidas dentro da nossa vida humana. Por quê? Elas são as frustrações que nos causam tristeza, temor, ira, algumas complicações afetivas e até aspectos mais graves. Quando a frustração se agrava muito, ela pode causar um estado mais permanente que é chamado de angústia. Angústia é um tipo de medo mais generalizado que invade a pessoa de uma forma muito desagradável quando ela não consegue enfrentar algumas situações da vida. Emoções complexas, como esse nome mesmo indica, são alguns estados mais elaborados. O amor, a alegria, a tristeza, o orgulho, a vergonha, que não tem só necessariamente a ver com os elementos fisiológicos. Essas emoções se dividem em emoções choque e emoções sentimento. O que são essas emoções choque? É uma manifestação curta, mas muito intensa. Ao contrário, a emoção sentimento é suave, mais estável, mais duradoura. Segundo uma linha da psicologia chamada análise transacional, nós temos emoções que podem ser chamadas de autênticas e aquilo que são chamados de borrões. As emoções autênticas são 5: alegria, afeto, tristeza, medo e raiva. Borrões, segundo a análise transacional, são emoções que são fomentadas de forma inadequada e que encobrem uma emoção autêntica. Por exemplo, uma criança, ela faz uma arte e ela é repreendida pelos pais. E a criança fica com raiva daquilo e aí ela chora. Quando ela chora, os pais pegam no colo e acalmam a criança.
Repetindo-se isso, a criança vai associando a ideia de que quando você fica com raiva, é melhor chorar, porque no choro você tem um acolhimento. E isso na idade adulta vai fazer com que todas as vezes que a pessoa passe por situações que ela tenha raiva, ela expressa isso com o choro, que é, na verdade, uma manifestação de tristeza, de dor, e não necessariamente de raiva. Existem certos fatores que são determinantes das emoções. Eles estão entrelaçados uns com os outros e é difícil de separá-los só de uma forma muito didática que a gente pode separar. Alguns principais fatores que influem nas emoções são a hereditariedade, a maturidade, a aprendizagem e o inesperado. A hereditariedade. Nós temos reações emotivas desde que nós nascemos. O recém-nascido já expressa, diante de alguns estímulos, reações emocionais, né? Que nós chamamos de excitabilidade. A aprendizagem é um outro fator que tem a ver com o meio. Aquilo que nós falamos na aula anterior, essa aprendizagem pode se dar por um condicionamento direto, condicionamento indireto, ou por uma condição social específica, ou até por uma identificação. O condicionamento direto, né, um estímulo provoca uma certa reação e vem associado com outro estímulo e ele vai se repetindo sempre. Isso é um condicionamento direto. Um condicionamento indireto, por exemplo, é quando uma reação negativa é associada com uma imagem. Por exemplo, um médico que é associado com a ideia da doença e gera o medo, né? Depois a pessoa fica com aversão a médico, a hospital. As condições sociais têm a ver com o contexto no qual se está inserido. Se todo mundo dentro de uma família tem medo de um rato, a criança vai aprender de que rato é um animal extremamente perigoso, né? E isso explica porque que às vezes as pessoas têm medo de certos insetos ou animais inofensivos, por causa do meio social. E a identificação, né, muitas vezes são adquiridas porque se identificam com o personagem de um livro, de uma novela, de um filme, etc. E o inesperado, né, é um estímulo para emoções tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, uma pessoa encontra a outra depois de muito tempo, sem um aviso prévio, né, e tem uma forte emoção, faz com que alguns chorem, outros deem risada. Então, as emoções têm a ver com esses elementos. Uma outra importante elemento da psicologia tem a ver com a nossa memória. Tudo que nós vivenciamos, nós vamos guardando na nossa memória, né? Se nós não filtrássemos isso de alguma maneira, a nossa mente explodiria. Nós vamos retendo algumas coisas e as outras vão passando e não sendo arquivadas, não sendo guardadas. Essa capacidade de filtragem e retenção nós chamamos de memória. Através da memória também é possível conhecer o mundo que está ao nosso redor, né? Porque se nós não retivéssemos nada, nós olharíamos um objeto, captaríamos ele e logo em seguida se desvaneceria isso. Na próxima vez teremos que olhar esse objeto, apreender e identificar, como nós
guardamos na memória, toda vez que nós olhamos de novo aquele objeto, podemos reconhecê-lo, algo que está dentro dos nossos arquivos. A nossa mente é o mais poderoso arquivo, HD que existe. Nós gravamos tudo que nós vivenciamos. Porém, nem tudo está sempre acessível, né? Nós vamos usar de acordo com a nossa necessidade dentro do futuro. Guardamos também os nossos costumes, os nossos hábitos, as formas de agir diante da vida, né? E algumas coisas a gente guarda, vai sendo por repetição, né? Nós temos várias formas de lidar com a memória. Tem uma memória que nós chamamos recente, que faz com que a gente lembre um acidente que tivemos recentemente. Tem uma capacidade da memória que ela grava certos conteúdos que tem a ver com o elemento decorado. Tem uma memória que faz com que a gente possa ter o reconhecimento de um amigo numa foto de 10, 20 anos atrás. Tem uma memória que nós chamamos de habitual, que faz com que a gente lembre que todos os dias, na hora do almoço, a gente fique com fome. E tem aquela que permite com que a gente reaprenda algo que a gente já soube uma vez na vida e que ficou muito tempo sem uso. Por exemplo, andar de bicicleta. Você aprendeu a andar de bicicleta e você fica anos sem andar de bicicleta. No primeiro momento você vai meio balançando, depois pega essa memória que está gravada lá, é reativada depois de um tempo, né? Antigamente, se acreditava que para que se houvesse uma memória, eram precisos apenas esses 3 passos: aquisição, retenção e recordação. Hoje em dia, os estudos nos mostram que essa forma, ainda que faça sentido, é parcial. Por quê? Porque o organismo também funciona como um todo, tem partes interrelacionadas e a memória depende também de outras funções, né? Ou seja, alguns elementos da nossa memória são captados, ficam num nível mais superficial, são facilmente lembrados. Outros elementos estão associados de forma não tão espontânea, mas precisam de algum esforço para serem lembrados, estão numa segunda camada da mente, um pouco mais profunda, e existem alguns elementos, por fim, de que, de alguma forma, precisam ser efetivamente aprofundados para serem recordadas, né? Alguns psicólogos chamam essa terceira camada de inconsciente. Alguns fatores que fazem com que a memória seja acessada de forma mais fácil. Primeiro, há o elemento da repetição, né? A repetição faz com que a memória possa ser lembrada de uma maneira bem tranquila. Quanto mais você repete, mais você consegue recuperar essa memória, né? Outros elementos, como aquilo que nos impressiona, também faz parte da capacidade de recordar mais facilmente, né? Se um evento é muito forte, nós lembramos ele com mais facilidade que aqueles eventos cotidianos. A intensidade daquilo que provocou o fato também vai impactar.
interesse. Quando você tem interesse num determinado assunto, você lembra desse assunto mais facilmente. E quando aquele elemento produz um certo prazer, para a gente também é mais facilmente lembrado. O elemento que faz sentido é lembrado mais facilmente daquilo que não faz sentido. Também quando nós podemos agrupar elementos, né, por semelhança, por ritmo, por proximidade, também vai fazer com que nós recordemos de forma mais fácil. E, por último, também a associação faz com que nós lembremos, né? Isso é muito usado nos processos de aprendizagem, associar uma coisa a outra para lembrar. Um elemento importante da memória também é o esquecimento, né? Se nós não esquecêssemos de algumas coisas, viveríamos num estado sempre de confusão. Esquecer é essencial para a sobrevivência. Grande parte daquilo que nós vivemos, ouvimos e etc., nós perdemos depois de haver aprendido. E isso tem alguns fatores. O primeiro deles é o tempo. Com o tempo a gente vai esquecendo algumas coisas. Embora um fator que contradiga isso, existe um elemento chamado reminiscência, que é a capacidade de lembrar cada vez mais, ao invés de menos, com o passar do tempo. Mas essa reminiscência, ela acontece diante de certas contingências, como idade, estados mentais, etc. Falta de uso também faz com que a gente esqueça certas coisas. Outros elementos como as interferências fazem com que a pessoa também esqueça. Certas reações emocionais fazem com que o sentimento seja esquecido. E a aprendizagem? Todos nós temos um tipo de aprendizagem, né? Os animais aprendem especialmente por ensaio e erro. E o homem, ele também aprende por ensaio e erro, mas isso especialmente acontece na infância. O homem, no seu desenvolvimento da aprendizagem, se vale principalmente de princípios gerais e transfere esses princípios gerais para outras situações, e a maior parte da aprendizagem humana se dá aquilo que nós chamamos de reações inteligentes. Também o homem aprende por imitação, todos os animais aprendem por isso, mas especialmente o ser humano se vale da linguagem para a aprendizagem humana. Os principais fatores da aprendizagem são a maturação, né, porque o homem precisa certa maturação do organismo para desenvolver certas aprendizagens. Você só aprende a andar depois que você tem estrutura óssea e muscular para isso, então precisa de maturação, que não se deve confundir com maturidade, mas a maturidade também ajuda a certos processos de aprendizagem. A prática, né, quanto mais você a pratica, mais você vai aprender. Okay? E também o outro elemento é o discernimento, distinguindo entre fatos dentro da própria aprendizagem, aquilo que pode levar a uma aprendizagem maior. Motivações fazem parte essencial da aprendizagem, como nós falamos. O homem é um ser que tem uma necessidade contínua de aprendizagem. Por fim, a inteligência. O que é a inteligência? É muito difícil de definir o que seja efetivamente a inteligência humana. Não é acúmulo de conhecimento, não depende do uso que a pessoa faz dos seus conhecimentos, da forma como ela se relaciona com esses conhecimentos, não é a capacidade só de memorizar, também tudo isso não tem a ver com a inteligência.
não é só resultado de práticas, é resultado de exercícios. Por isso que nós dizemos que a inteligência é o resultado da interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais. Um psicólogo norte-americano chamado Howard Gardner, falou que algumas pessoas são capazes de se comportar de uma forma mais inteligente do que outras em certas áreas. E aí ele chamou isso de inteligências múltiplas, né? Nenhuma pessoa tem todas as aptidões em todas as áreas. Algumas têm um grau elevado de aptidão numa área, por exemplo, o Pelé tem uma aptidão física muito desenvolvida, e outras têm em outras áreas. Às vezes uma pessoa que é genial em matemática não consegue chutar direito uma bola, né? Isso não significa que uns são mais inteligentes que outros, são aptidões diferentes, né? Gardner disse que existem 7 tipos de inteligência. A lógico-matemática, que tem a capacidade de realizar operações numéricas; a linguística, capacidade de adquirir certos idiomas; a espacial, a capacidade de reconhecer a disposição no espaço; a físico-sinestésica, que é a capacidade de usar o corpo para a resolução de problemas; a interpessoal, que tem a ver com essa capacidade de interagir com os outros; e a intrapessoal, que é a inclinação para se conhecer a si e o entendimento de si mesmo; e a musical, que é para entender e compor certos padrões musicais. Depois o Gardner disse que, além dessas inteligências, ele disse que existem as inteligências que ele chama de natural e de existencial. A natural seria reconhecer e classificar as espécies da natureza, e a existencial seria a capacidade de refletir sobre si mesmo e a sua existência. Então, a inteligência humana pode ser resumida na capacidade que o sujeito tem de resolver problemas novos por meio do pensamento, sendo que cada ser humano tem distintas maneiras de resolver esse problema. E, por fim, a personalidade. Personalidade são todas essas expressões do comportamento humano. Ela não pode ser medida, não pode ser pesada, mas ela é deduzida a partir do comportamento do indivíduo. O resultado da observação do comportamento do indivíduo num determinado momento não vai dizer como é que é a sua personalidade. Por quê? Porque nós nos comportamos de forma diferente em momentos diferentes. O termo personalidade vem justamente da ideia persona, que era a máscara dos atores utilizadas no teatro para facilitar a identificação daquilo que eles estavam representando. Esse significado permanece o mesmo, é a nossa capacidade de sermos diferentes uns dos outros, e tem características que têm a ver com a nossa hereditariedade, com o meio, que vai modelando a nossa forma de agir. Personalidade normal e anormal. É muito difícil de definir isso também. Em geral, o normal e anormal são estabelecidos dentro do meio social que as pessoas vivem. Existem fronteiras muito difíceis, às vezes, de definir a normalidade e a anormalidade. Por fim, existem certos traços da pessoa que determinam essa normalidade. O modelo médico muitas vezes determinou isso, né? Hoje existe um modelo chamado de antipsiquiatria que faz essa questão. Enfim, sujeito normal ou anormal não deve ser qualificado, desqualificado pela sua forma de comportar-se, né? Existem desequilíbrios diante
de situações de crises, existem desequilíbrios gerados por culpas, existem desequilíbrios diante de perdas, mas nós temos que sempre entender que o ser humano é muito mais do que esses momentos específicos que ele vai ter. No próximo aula, nós vamos estar vendo um elemento total, como vemos esse ser humano na sua integração com o todo. EAD, o Unicef, tem qualidade de ensino para você criar.